capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Nossa, só esse versículo já endossa o que a gente está falando, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os... Vânia, seu áudio fechou. Aí. Antes de ler a palavra de Emmanuel, eu já entendo o seguinte, que a palavra da cruz, ou seja, a palavra do evangelho, do entendimento, do esclarecimento, ela é loucura para essa multidão que anda por aí cega, surda e muda, né? Mas para nós, não que somos salvos, mas que estamos buscando entendimento, ela é poder de Deus. Então, Emmanuel fala assim, que a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta, o abandono completo dos que lhe eram mais amados, a sede angustiosa, a capitulação irremediável, o perdão espontâneo que expressava humilhação plena, o sarcasmo e ridículo de estar entre os ladrões, a derrota sem defensiva, a morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem, senão, mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfazem e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas suas próprias teias. Repitamos, a mensagem da cruz é o irmão que se afoga na carne e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos de uma fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o mestre. Quanto o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Uma vez eu escutei alguém dizer assim, que quando ele decidiu, pela doutrina espírita em especial, né, ele começou a se deparar com sofrimento sem fim, né? Que de repente ele começou a sofrer todos os tipos de percalços, né? E ele falou assim, eu não entendo, justo agora que eu resolvi me aproximar dos ensinamentos de Jesus, a minha vida vira de cabeça para baixo. E aí, nesse momento, no dia que nós estávamos com essa pessoa conversando isso, no centro, à noite, ao abrir o Evangelho, saiu exatamente a lição de Simão o Cirineu. Simão o Cirineu é aquele curioso do Novo Testamento, né? Em que, sabendo que Jesus, que está acontecendo alguma coisa e que o Nazareno, tão famoso ali nas cercanias de Jerusalém, havia sido preso, martirizado, que ia ser crucificado, ele, vendo o cortejo fúnebre, né, subindo em direção ao Monte da Caveira, que é o Gólgota, né, ele ficou curioso
e procurava aproximar-se, aventurar-se no meio da multidão para ver o que estava acontecendo. E naquele momento em que ele furava a multidão para ver, estar na primeira linha, né, e ver o que estava acontecendo, foi justamente o momento em que Jesus, não suportando mais o peso do madeiro, caiu quase que desmaiado no chão, sem forças para levantar. Apesar de todas as chibatadas que ele continuava recebendo, ele não tinha mais forças físicas para reerguer-se e continuar levando o madeiro. O soldado romano, apressado em consumar os seus afazeres, e ele via naquele martírio nada mais do que uma obrigação a ser cumprida, ele então olhou para o lado e viu exatamente Simeão, né? E ele, então, se aproximando de Simeão, ordena ele que pegue o madeiro de Jesus, porque, na verdade, não era uma cruz, tá, gente? Era só aquela parte dos braços, a travessa, porque o madeiro vertical, esse ficava fixo no solo. E aí, então, ele pega e exige que Simeão carregue aquela cruz, né? Então, ficou aí um ensinamento muito interessante para a gente refletir, porque todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus, nós somos convidados a carregar a cruz. Não a cruz de Jesus, a nossa própria cruz. Então, é uma imersão interior, porque quando a gente se aproxima do Evangelho, dos ensinamentos, das lições, nós imediatamente somos convidados a rever também os nossos erros, nossos defeitos, as nossas falhas, e em nos enxergando, em nos refletindo em nós mesmos essas verdades, nós ansiamos por reparação. Então, às vezes, essa parábola, essa metáfora de que quando a gente tem vontade de se aproximar dos ensinamentos de Jesus, muitas vezes a gente se depara com várias situações que acontecem na nossa vida, nada mais, nada menos, é que nós já estamos prontos para esses reparos, para remediar essas situações, né? Então, é interessante a gente enxergar nesses problemas, nessas dificuldades, nessas privações, não castigo. Eu repito isso aqui, e se Deus quiser, velhinha, João Evangelista, velhinho, repetir, amai-vos uns aos outros. Eu vou estar repetindo, Deus não castiga, Deus não castiga. Deus não castiga ninguém. Deus não impõe castigo a ninguém. Somos nós mesmos que pedimos a oportunidade de nos reajustarmos às leis divinas, imperecíveis, imutáveis, né? Eternas. Todas as vezes que nós transgredimos quaisquer uma dessas leis, nós ansiamos por reajustá-las. Então, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa que parece um paradoxo, mas agradeçam seus problemas, agradeçam suas dificuldades, agradeçam as provações que, porventura, nós estamos passando, cada um de nós individualmente, em coletivo com nossa família, com nossos companheiros, com a própria sociedade e agora em coletivo até com a própria humanidade. Porque nós não estamos passando uma prova individual, nós estamos passando por algo coletivo e junto com o coletivo individual. Mas vamos aprender a enxergar nesses problemas, nessas dificuldades, vamos enxergar aí
aquele bônus, aquela moeda abençoada de quitação de débitos, né? Porque é uma bênção a gente poder olhar para o nosso problema e dizer ao nosso problema: você dói, mas eu te honro. Honrar nossos problemas, honrar nossas dificuldades. Eles doem, dói bastante. Quem não sente a dor por aquilo que está sendo privado, por aquilo que está sendo testado, por aquilo que está sendo experienciado? Dói. Mas o nível de maturidade está em olhar nos olhos dos nossos problemas e dizer: você dói, mas eu te honro. E o que você quer me ensinar? Porque eu estou aberto a aprender, né? Então, é isso que nos torna diferentes. Todos nós, por sermos espíritas, não estamos livres das dificuldades e nem dos problemas. Muito pelo contrário, nós estamos mais despertos. Portanto, nós temos mais urgência em que os nossos reajustes aconteçam, né? Mas hoje nós temos um olhar diferente para essas dificuldades, o que elas querem nos ensinar, né? Então, vamos fazer a nossa oração, convidando Jesus como nosso convidado de honra. Em nome de Jesus, nós abrimos esse estudo da noite e sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente por ele chegaremos ao Pai, ao Criador. Então, convidando Jesus para estar conosco nesta noite, nós também sentimos a presença da energia criadora. Essa energia que se manifesta em nós como cura, como bem-estar, como entendimento, como esclarecimento e como força criadora. Então, convidamos a Jesus, convidamos a Maria Santíssima e honramos a diretoria, o colegiado espiritual deste trabalho. Convidamos ao nosso mestre Ascan, convidamos a todas os EBs, as entidades biológicas extrafísicas que têm trabalhado conosco através da canalização, enviando mensagens de conforto, de esclarecimento, de entendimento. Convidamos ao nosso irmão Hans, com toda a sua sabedoria, com todo o seu amor paternal, com todo o carinho que ele tem por cada membro deste grupo. Convidamos a preta velha Rita Baiana, com todos os pretos velhos da linha de Aruanda, que eles vêm nos trazer as suas bendições com as suas ervas sagradas, que eles vêm trazer as suas rezas, os seus rezos, para nos livrar das energias negativas, de todos aqueles círculos de energias nefastas que insistem em nos rondar. Agradecemos a presença de Demétrios, com todo o seu entendimento, com toda a sua disciplina. Agradecemos as crianças, aos herês, na forma da Mariazinha, que sempre traz mensagens de alegria. Agradecemos a todas as entidades da natureza que têm se aproximado muito do nosso trabalho. Em especial, agradecemos a entidade denominada Luz, que tem nos assistido. Agradecemos ao Seta Branca, que se manifestou recentemente. E agradecemos sobremaneira a Maria Modesto Cravo, que tem trabalhado de perto conosco por indicação direta do Dr. Bezerra de Menezes. E abrimos o nosso trabalho pedindo a todos vocês proteção e cura para todos nós, para o planeta e para toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, sem mais delongas, nós vamos iniciar nosso estudo da noite. Que Deus nos abençoe, que possamos fazer um trabalho
produtivo e esclarecedor para todos vocês. Irmão Olímpio, só faz um positivo se você está visualizando a tela, beleza? Então, vamos dar continuidade. Bom, hoje nós abrimos o capítulo 2, né? Eu pus parte 1 porque a gente pretende trabalhar com muito vagar este capítulo, aproveitando cada parágrafo, saboreando, degustando cada parágrafo, não é? Não é a gente chegar numa mesa farta de gostosuras e comer tudo de uma vez e não sentir sabor de nada. Eu espero que este capítulo 2 seja como um bom vinho, em que você coloca ali 2 dedos numa taça e você primeiro sente o aroma, consegue identificar todas as nuances, né, que aquele olfato vai te proporcionar. Depois você coloca, né, no céu da boca, deixa escorrer, né, e sente o prazer de cada degustação. Então, é assim que nós pretendemos trabalhar esse capítulo 2, cujo título é A Preleção de Eusébio, ou seja, o seu discurso, o seu ensinamento, né? Como sempre, e para aqueles que sempre vêm pela primeira vez, não nos custa nada fazer uma breve capitulação, né? Então, falando um pouco sobre a obra No Mundo Maior, é um livro em que o André Luiz vai focalizar aspectos de intercâmbio entre encarnados e desencarnados, né? Então, ele vai falar um pouco sobre a relação de comunicação que a gente faz entre os 2 planos durante o repouso físico, ou seja, quando nós estamos em desdobramento, né? Então, ele vai nos trazer muitas informações, principalmente acerca do que ele chama de psiquiatria iluminada, ou seja, desequilíbrio da vida mental e como os possíveis tratamentos, que é o que nos interessa, né? Não é só estudar essas enfermidades do ponto de vista espiritual, mas os correspondentes tratamentos para essas doenças, porque, veja bem, ainda ontem discutindo com meu pai sobre isso, né? Porque nós temos um caso na família e meu pai não reconhece que essa pessoa da família é um enfermo, porque essa pessoa é portadora de esquizofrenia. Meu pai não reconhece, meu pai acha que todos os desequilíbrios dessa pessoa é fruto de mau caráter, de desleixo, de falta de cuidado. E aí eu disse para ele exatamente o exemplo do alcoólatra, né? Dificilmente, de cada 100 alcoólatras, 2 ou 3 reconhecem que são enfermos. A maioria dos alcoólatras não se reconhecem como enfermos. Eles acham que eles bebem com equilíbrio, que eles conseguem controlar a sua bebida, enfim. Então, é a mesma coisa, né? E esse livro, ele vai analisar doenças como a epilepsia, como a esquizofrenia, como a depressão, que é o mal do século, né? Autismo, mongolismo, né? E até aborto também. Então, o livro ele vai trazer, ele vai mostrar a importância do conhecimento científico, mas ele também vai ressaltar a supremacia da terapêutica do amor. Vocês lembram na manifestação do Ascan, que ele falava, e depois do Seta Branca, que manifestou recentemente, em que ele falava que só o amor é que poderia nos curar e curar o outro, a quem nós estávamos dedicando algum cuidado, né? Então, às vezes, você chega para uma pessoa que está muito enferma
com problema de depressão, com problema de vícios e tudo. E você, naquele afã de você querer ajudar a pessoa, você quer transformar a pessoa, você quer levar ela para o centro que você vai, você quer levar ela para a igreja que você vai, você quer que ela aprenda as mesmas coisas que você está aprendendo, que ela fique no mesmo nível que você está, mas ela não tem condição. Ela não tem condição. Ela está num casulo, ela está dentro de uma redoma, que é a redoma do ego dela, né? Então, o que essa pessoa precisa nesse momento? Ela só precisa de amor. Ela só precisa saber que você a ama, que você está perto, segura na mão dela, faça um carinho, dê um abraço quando isso é possível. E faça ela sentir que é amada. Porque ela talvez não esteja ainda em condição de ter o mesmo entendimento que você, de ter o mesmo aprendizado que você. A gente precisa entender isso, né? Então, só para quem perdeu o capítulo 1, o resumo deste capítulo é o seguinte: 1.200 pessoas encarnadas se desprendem pelo sono, né? Elas dormem quando elas estão no sistema alfa, que a gente é passado de alfa, no sistema REM, né? Que é o sono profundo, 90 minutos após terem adormecido aproximadamente, elas têm esse desdobramento. Lembrando a vocês que esse desdobramento parece que acontece a noite inteira e ele não dura mais do que 10 minutos, tá? Só para vocês entenderem. Parece que ele dura a noite inteirinha, mas ele tem uma duração aproximada de 10 minutos. Então, André Luiz, ele vem com o Calderaro, que é o assistente de Eusébio, para a crosta da Terra. Essas 1.200 pessoas já estão aqui, já tinham sido reunidas pelos assistentes do Calderaro, né? São pessoas que, embora tenham ainda bastante boa vontade, elas querem aprender, elas querem alçar voos maiores, mas elas ainda têm muitas limitações. Então, o Eusébio, num determinado momento, ele deixa claro que essas pessoas, elas estão sendo preparadas não somente para atuar nessa vida, mas na sua vida futura. Eu achei isso muito interessante, né? De saber que esse trabalho da espiritualidade, olha só, a espiritualidade não nos vem de forma parcial, mas de forma sistêmica. Eles, vendo que nós já somos eternos, eles já estão nos preparando para a próxima etapa, né? Então, eles usam o recurso do sono físico, e daí a importância tão grande de se dormir bem, né, Camila? Nós que temos esse problema assim, gravíssimo de dormir mal, né? Então, a gente percebe o quanto é importante o sono, porque é no momento do sono que o cérebro organiza os arquivos, que o espírito se desprende do corpo físico, que o metabolismo do corpo baixa para que os órgãos possam se refazer, renovação celular, daí para fora, né? Então, ele fala que, apesar do apoio espiritual, esses trabalhadores, esses 1.200, ainda padecem desarmonia e que isso ameaça muito o equilíbrio deles, né? Mas que a espiritualidade, que é através de Eusébio, do Calderaro, eles orientam essas pessoas, mas eles não podem modificar o plano mental de cada um deles. Por quê? Porque cada um desses 1.200, eles têm o seu próprio livre-arbítrio, né? Então, eles têm que respeitar isso, né? Então, eles falam que o progresso material atordoa a alma do homem desatento, né? Então, assim, esse livro foi escrito em 1947, mas está muito atual para a gente, porque, veja bem, nós estamos vivendo uma era de
intenso movimento material, tecnológico, de grandes descobertas. Aqui em casa, nós assistimos sempre documentários. E existem alguns documentários que o Euler gosta muito, que é aquelas grandes inovações da engenharia, as grandes invenções da era moderna. E a gente fica assim, às vezes, nós ficamos atordoados com o que o homem tem sido capaz de criar, de inventar, de construir. Agora, todo esse progresso material, muitas vezes, atordoa a nossa alma, né? A gente começa a viver muito no mundo da tecnologia, começa a se envolver muito por esse progresso e passa a deixar de lado aquilo que nos interessa, que é a nossa essência, que é o nosso lado espiritual. A gente chama de lado espiritual, vocês podem chamar o nome que vocês quiserem, o nosso lado esotérico, né? O nosso lado divino, né? Então, existem grandes massas que estão distantes da luz há muito tempo. E a gente precisa entender isso. Veja bem, o cristianismo, ele começou a se instalar no mundo mais ou menos 30 anos depois que Jesus ressuscitou. Durante 30 anos não houve cristianismo. Talvez porque os discípulos ficassem com muito medo das repressões, dos circos romanos, que usavam leões, usavam feras para poder comer os primeiros cristãos, aquela coisa toda do martírio. E depois dos movimentos de Paulo e Pedro, e do próprio martírio de Pedro e Paulo, né? Houve um silêncio, né, no movimento cristão, e depois de 30, 40 anos, os seguidores de Marcos começaram a escrever o primeiro evangelho, né? Então, houve um ressurgir dos ensinamentos do Cristo. Logo, esses ensinamentos foram muito mal interpretados pela Igreja nascente com o advento dos templários, que, apesar de terem muito boa disposição para os seus propósitos, eles nada mais eram do que guerreiros, né? Eles eram soldados do Vaticano, vamos falar que eles eram, assim, literalmente, eles eram os primeiros, eles formaram o primeiro exército do Vaticano nascente, né? Correndo o mundo, como o mundo era conhecido na época, para levar a cruz, para levar o ensinamento da cruz. Mas a que preço? Matando, destruindo, subjugando e enriquecendo, né? Então, eles tinham propósitos elevados, mas ideais elevados, mas com práticas muito distantes dos ensinamentos cristãos. E aí, lá pelo ano 200 após Cristo, começa a Era Negra, né? A Era da Escuridão, como nós chamamos, que é a Idade Média. Ela começa dos anos 200 e vai até aproximadamente os anos 600, ali, de 1600, desculpa, de 1200 até 1600, desculpa que me expressei mal. Então, todo um período, né, de trevas, em que a igreja se impõe, né, a partir do momento lá atrás, no ano 70 ainda, que Constantino torna a igreja, o cristianismo, a igreja oficial de Roma, já começa aí toda uma guerra cristã, que culmina nessa Idade das Trevas, com o quê? Com a Inquisição. Então, a Inquisição dura séculos, né? Ela começa de uma forma tímida, oculta, e depois, nos finais dela, que é quando vocês conhecem, que os livros de histórias mostram, né? Aquele período triste de
tantos martírios, quer dizer, a própria igreja repetindo o martírio que os romanos praticavam. Os romanos jogavam os prisioneiros nos circos para as feras comerem eles vivos, com uma plateia enorme para assistir, e a igreja jogava aqueles que ela considerava hereges, mesmo que fossem cristãos, nas fogueiras públicas, né? Com as pessoas rindo, se deliciando com tudo aquilo e repetindo os mesmos erros. Isso quando não eram os martírios nos calabouços, que eram terríveis. Se fala muito do Holocausto e se fala pouco da Inquisição. Ambos estão no mesmo patamar de tortura, ambos. Até acredito que muitos dos nazistas sejam juízes inquisidores reencarnados, continuando a sua saga de pureza, de exercício de uma humanidade limpa, pura, sabe? Essas loucuras. Então, todo esse progresso material atordoa se o espírito não estiver atento às verdades. Por exemplo, a gente vê as novas religiões, as novas igrejas, né? Existia só a Igreja Católica, ela era soberana, em detrimento das igrejas orientais, como o hinduísmo e outras, né? O maometismo, que não eram como tem hoje, né? Hoje tem o islamismo, então ele vem de outras correntes mais antigas. Hoje tem, dentro do hinduísmo, novas correntes mais modernas, né? O budismo, que também é bem antigo, mas tirando essas correntes, o cristianismo reinou sozinho pelo nome da Igreja Católica, né? De forma absoluta, por séculos e séculos, até vir o calvinismo, né? Vir Lutero e começar a questionar aqueles dogmas impostos por um clero louco, um clero totalmente racista, um clero totalmente dominador, exigente, exclusivista e corrupto, completamente corrupto. Então, aí surgem duas religiões cristãs. O catolicismo, né, pela Igreja Romana, e aí a gente já tinha, depois vem também a divisão do catolicismo ortodoxo, já lá na Inglaterra, um tempo depois, e aí vem uma igreja diferente, que é o protestantismo, aqueles que protestaram. E aí vem mais violência, mais sangue derramado, como na fatídica noite de São Bartolomeu, que foi assim, uma carnificina, um absurdo de horroroso, né? Tudo em nome de Jesus. Jesus ensinando o amor e o homem desatento, né? Pregando esse amor pela arma, pela espada, né? Então, essas grandes massas que foram vítimas da Inquisição, da Idade Média, dessas torturas, aí, como a Noite de São Bartolomeu, em que milhares de protestantes, isso aí, ó, crianças, bebês, idosos, não tinha escapatória, né? Que eles pereceram. Essas grandes massas, muitos deles desencarnaram revoltosos com Jesus, porque eles achavam que era Jesus que estava... que era por Jesus que eles estavam sendo martirizados. Então, muitos desses espíritos, né, desencarnaram com muita revolta. E hoje, quem são esses espíritos? São os ateus,
são os agnósticos, que embora lá no fundo da alma deles, eles têm uma essência de que algo existe, eles não querem aceitar e não querem reconhecer. Por quê? Por medo de novamente acreditarem, e é aquilo que nós falamos no início da nossa oração de hoje, né, do Cirineu, com medo novamente de se aproximar de Jesus e do mal vir sobre eles. Então, são grandes massas, essas massas que estão reencarnadas agora, né, envolvidas aí pela tecnologia, e a tecnologia se tornou a religião delas, né? Então, o que as redes sociais mostram para elas, indicam para elas, é a verdade, né? O que a internet, o que essas mídias trazem para elas, elas nem se preocupam em verificar as fontes, porque elas estão distanciadas da luz espiritual. E vai uma só reencarnação para elas acordarem? Não. Às vezes são necessárias várias reencarnações, né? Então, o que acontece? Presta atenção, isso é o resumo do capítulo 1, né? A civilização puramente científica é um Saturno devorador. Quem é Saturno? Saturno, na mitologia grega, é o primeiro dos deuses, é o pai de todos os deuses. Ele é pai, inclusive, de Júpiter, né? E ele devora os seus filhos. Ele devora Júpiter, ele devora o Netuno, ele devora todos os deuses. E aí Júpiter consegue uma forma de matar a Saturno e libertar aos seus irmãos. Por isso Júpiter se tornou o maior dos deuses do Olimpo, né? Então, quando a gente fala que a civilização puramente tecnológica, essa civilização puramente científica, materialista, ela é um Saturno devorador, por quê? Porque ela devora a si mesma, a si própria, né? Ela está retardando o seu avanço, ela está retardando o seu crescimento, porque nós não podemos esquecer de que nós somos seres cósmicos universais vivendo uma experiência material, mas nós não somos a matéria. É tão simples, se a gente pudesse olhar para dentro de nós, enxergar quem nós somos, pensar que em outros orbes nós chegamos ao máximo da evolução e que renascemos aqui na Terra simples e ignorantes das leis físicas da Terra, mas que nós temos dentro de nós o eu superior, né, desenvolvido, porque nós somos espíritos eternos. Quem poderá dizer a idade que nós temos? Segundo o Ascan, nós outros aqui desse grupo, a maioria de nós desse grupo, estamos aqui na Terra, neste planeta, em torno de 6 a 10 mil anos, alguns mais e outros com 6 mil anos, aqui neste planeta, mas em outros mundos, em outros planetas. Onde é que passamos para o reino nominal? Ninguém sabe, mas somos seres cósmicos universais. Então, a gente não pode se deixar levar por uma civilização puramente técnica, puramente cientifista. Nós temos que ter o equilíbrio, né? E este capítulo 2? Qual que é o objetivo deste capítulo? Primeiro, exortar, ou seja, chamar o espírito humano, chamar a atenção do espírito humano quanto à ameaça do equilíbrio terrestre pelas doenças da alma. Gente, eu fico assim maravilhada, não sei vocês. Quando eu escuto as minhas gravações, eu me acho tão pueril com esses comentários meus, mas eu fico maravilhada de pensar no Chico Xavier com seu terceiro ano primário, escrevendo isso em 1947, parece que ele está descrevendo o ano de 2020, né?
e que está nos chamando a atenção do espírito humano, da humanidade, para a ameaça do equilíbrio terrestre contra as doenças da alma. Porque qual que é a maior doença que tem na humanidade hoje, presentemente? É o coronavírus? Não é o coronavírus. É a angústia, é a ansiedade, é o medo, né? E é a depressão, a somatória de tudo isso. São as doenças da alma, né? Então, o objetivo desse capítulo 2 é exortar esse espírito humano, né, para essa ameaça de equilíbrio. Segundo, radiografar o comportamento humano e mostrar que ele se encontra à beira dos abismos da alienação mental. Não é um retrato do nosso ano, da nossa geração, do nosso tempo? Não é um retrato claro, é uma fotografia. Sabe, o André Luiz, o objetivo dele com esse capítulo, radiografar o comportamento humano e mostrar que ele se encontra à beira dos abismos da alienação mental. Eu li esse capítulo umas 4 ou 5 vezes. E cada vez que eu leio, eu tenho a impressão que nós vamos durar muitos meses nesse capítulo, destrinchando cada frase, cada parágrafo, de tanta riqueza que tem, né? O terceiro objetivo, olha, isso aqui nos cabe, convocar voluntários dedicados à tarefa da salvação dos displicentes e dos recalcitrantes. Convocar voluntários, todos nós que estamos nesse grupo, aqueles que chegaram há 5 anos atrás, há 10 anos, aqueles que chegaram há 2 anos, aqueles que chegaram há 1 ano, aqueles que chegaram há 1 semana, aqueles que estão entrando hoje pela primeira vez. Todos nós somos, né, convocados a nos tornar voluntários na ajuda ao próximo. Aqui ele fala salvação, interprete por colaboração, por ajuda, por auxílio, né? Então, esses displicentes, os displicentes, se você voltar no capítulo 1, são aqueles distraídos que ele falava lá. A grande massa, aqueles que estão perdidos no meio das inovações tecnológicas, do progresso material, né? E os recalcitrantes, esses são mais problemáticos. Que o recalcitrante é aquele que conhece a verdade, que erra novamente, que recupera de novo, que erra novamente. Esse é mais difícil de ser ajudado. E ainda assim, a gente não pode dizer o seguinte, ele erra porque quer, porque ele já conhece. Não, ele também precisa da nossa ajuda, né? Eu canso de ler textos da seguinte forma, se você está aqui, não é por acaso. Aí eu escuto alguns de vocês que me procuram no privado e falam, eu não sei nada, eu não entendo nada. Você pensa que você não sabe nada. Você pensa que você não entende nada. Mas, à medida que os dias vão passando, você se pega falando assim, gente, tudo aquilo que eu escutei, tudo aquilo que eu li é tão claro para mim. Por quê? Porque você participa desses encontros de desdobramento e retém no seu âmago essas informações. Então, isso tudo para você é muito claro. Você só precisa colocar em prática. De que maneira? Sair por aí pregando o evangelho, pregando o espiritismo, pregando aquilo que você aprende aqui? Não. De que maneira? Amando. Sendo gentil, respondendo a quem te faz perguntas com carinho, sendo atencioso com qualquer um na rua. Entenda que não existe estranhos. Não existe estranhos, existem irmãos em humanidade. E aquele filme, aquela comédia, né, O Último Ato de Fé, lá, como é que se chama? Aquele filme brasileiro que eu amo, O Alto da Compadecida, aquele final do filme em que Jesus surge como um mendigo negro
preto, né? Agora não pode falar negro, né? Surge como um mendigo preto pedindo um pedaço de pão. Olhe em cada irmão, não é só no mendigo, no pedinte, não. Olhe no motorista do ônibus, olha naquele que te fechou no trânsito porque ele é irresponsável. Olha naquele que te deu uma resposta atravessada na fila do banco. Olha ele como um irmão em humanidade que está num estágio diferente do seu, porque você está no despertar. Quando a gente está no despertar, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Infelizmente, uma péssima notícia. Aumenta a nossa responsabilidade. Então, você não tem que esperar a atitude do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu esposo, da sua esposa, do seu chefe, do seu empregado. Você não tem que esperar comportamentos dele, nem atitudes deles. Você tem que observar os seus, a sua atitude, o seu comportamento. Porque é você que tem que mudar, não é o outro, né? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para esses objetivos é quando eu coloco uma figura. Eu quero que vocês observem essas figuras. Essas figuras não são meramente ilustrativas, mas elas têm uma correlação com o que nós estamos falando, né? Então, aqui no caso, eu coloquei uma criança interior, porque toda a nossa criança interior está ferida. Todos os nossos desajustes vêm de uma criança que foi ferida lá atrás, na nossa infância. Nós não temos adolescente ferido. Nós não temos assim um adolescente interior que foi machucado. Porque o adolescente ele já sabe de uma forma ou outra responder, ele já sabe, já tem um pouco de defesa. Mas a nossa criança interior indefesa e que foi agredida, que foi ferida, e que traz para a fase adulta, né? Rudolf Steiner fala dos setênios, né? Que nós temos 3 setênios, a Elisandra estudou bem isso, né? Tem um que vai até uma determinada idade da infância, depois da adolescência, depois dos 60 em diante, né? E aí uma fase, a da infância é a de receber, a do adolescente é a de como é que é? Interagir. De interagir. Interagir. Isso. E a do 60 em diante de doar. Mas Rudolf Steiner fala que em cada uma dessas fases pode se dividir em 3, né? E que a infância, por exemplo, ela tem a fase de receber, de interagir e de doar, né? E assim por diante. Então, essa fase do nosso setênio, ela é uma fase que a gente deveria receber só amor, receber só compreensão, receber ensinamentos, esclarecimentos, e muitas vezes a gente recebe desafeto, desatenção, até dos próprios pais que nos dão aquilo que eles têm condição de dar no momento, pelas suas próprias condições espirituais, né? Mas independente de ser uma necessidade de nascer ou não naquela família, de passar ou não por aquilo, por aquela privação espiritual, emocional, afetiva, enfim. Muitas vezes nós adoecemos nossa criança interior, né? E aí ela se manifesta na fase adulta como um ser humano assustado, sofrido, desequilibrado, né, medroso. Então, quando a gente traz essas ilustrações, é para que a gente possa fazer análise, correspondência com o que nós estamos estudando, né? Então, essa ilustração em especial traz aí essa exortação a esse ser que está numa paisagem cinza, com uma nuvem escura sobre a sua cabeça, que está de cabeça baixa e que está onde? Sentado em cima de um banco, nem parece um banco, parece muito mais aquela mão francesa, aquele armário, né, em cima de um muro. Ela está ali sem saber exatamente, ela deveria estar em frente a uma estrada, iniciando a caminhada, mas ela está sentada, ela está parada. E é uma reflexão para nós. Será que nós também não estamos nessa condição, né? E para a gente buscar
esse equilíbrio mental a que André Luiz se propõe nesse capítulo? Será que nós não precisamos nos reequilibrar? Porque eu não posso pretender reequilibrar o outro e colaborar com a psiquiatria iluminada para trazer a cura ao outro se eu não promover em meu ser essa cura, esse tratamento. E de que forma eu vou fazer isso? Bem, enfim, todas as terapias auxiliam, né? A psicologia hoje, ela abrange um campo que extrapola o academicismo. Então, nós temos aí terapias holísticas que abrangem de forma muito mais ampla, né, esses outros campos. Temos também a doutrina espírita, que é uma grande terapia, que é uma terapia de luz, de amor, né? Então, nós temos muitos recursos dos quais nós podemos nos valer para fazer essa autorreflexão e entender em que estágio nós estamos, né? Nós estamos no estágio de receber ainda, nós estamos ainda no primeiro setênio, né? Nós estamos no estágio de interagir, aquele estágio da juventude, em que nós ainda precisamos receber, mas nós já temos condição de doar? Ou nós estamos no estágio do terceiro setênio, que vai acima dos 60 anos material aí, né? Que é o estágio de doar o que nós já sabemos. Então, fica aí esse convite à reflexão para entender em qual estágio estamos. E se nós reconhecermos que nós estamos no estágio do primeiro setênio ainda de receber, isso não é vergonha. Isso não é vergonha, isso não é desmérito, isso não é descrédito, isso é necessidade. E todos que estão aqui no grupo estamos na condição de doar, de interagir e de receber. Se algum está nessa condição ainda de necessitando receber, converse com cada um de nós aqui no grupo. Pode conversar comigo, pode conversar com a Eleusa e com o Marco, pode conversar com o Olímpio, pode conversar com a Elissandra, pode conversar com o Euler, pode conversar com qualquer um que você, com a Neire, com qualquer um que você tenha mais afinidade, né? Se for mais jovem, olha aí, tem a Camila, que tem tanta sabedoria, num espírito que está há poucos anos na Terra, mas um espírito muito antigo, com muita sabedoria, né? Então, pode conversar conosco, nós vamos juntos tentar equilibrar, que a palavra de ordem que André Luiz nos trouxe para esse capítulo 2 é o equilíbrio, né? E então, no glossário, como todas as vezes eu me propus, já que nós estamos com um autor muito erudito, né? Ele traz, eu peguei 2 palavras, mas se vocês encontrarem outras, podem nos passar que nós iremos pesquisar. Ele traz uma frase aqui que é o seguinte: vinculai-vos pela oração. Vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores. Então, quer dizer, ele está nos convidando a nos mantermos em relação direta com o plano superior através de quê? Através da oração, mas basta somente a oração? Não. É necessário, junto com a oração, a ação, o trabalho construtivo, né? Então, ele fala o seguinte: e estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos, que suprem a cada um de nós segundo a justa necessidade. Então, eu sempre falo para os meninos, né, que o universo, ele é um imenso almoxarifado. Um imenso almoxarifado, está tudo ao alcance das minhas mãos. Eu preciso de prosperidade material, está ao alcance da minha mão. Eu preciso de saúde, está ao alcance da minha mão. Eu preciso de harmonia no meu lar, está ao alcance da minha mão. Como que eu pego tudo isso que eu preciso no universo? Porque Deus, quando Ele me criou, Ele me colocou no Éden. O Éden é o universo. Gente, o universo não está fora de mim.
Eu falei que é simples entender isso. Não é eu que estou dentro do universo, é o universo que está dentro de mim. E todos esses recursos estão a meu dispor, né? Basta que eu esteja vinculado a esse almoxarifado pela oração e pelo trabalho construtivo. Então, todas as minhas necessidades, elas serão satisfeitas, porque Deus quer me ver feliz, ao contrário do que muitos pregam por aí, que eu tenha que sofrer, que eu nasci para sofrer errado, mentira. Te contaram uma mentira. E outra coisa, você não está na Terra para sofrer, não. Aqui é uma grande escola, não é um lugar de prisão, não. Prisão é lá em Quiron, em Mercúrio. Aqui não é prisão, aqui é escola, bendita escola. Aqui é hospital, é lugar de cura. Não é lugar de você adoecer, é lugar de você se curar. Por isso que aqueles que vieram para cá e adoeceram mais já foram levados para lá, porque a zona umbralina está... Agora eles já estão chegando naquilo que André Luiz chama de cavernas, mais na parte do fundo. As adjacências da zona umbralina já estão praticamente vazias, já estão limpas. Né? Então, ele fala assim, que as ordenações que vos ajoujam na paisagem terrena, por mais ásperas ou desagradáveis, representam a vontade suprema. Gente, o que será esse ajoujam? As ordens, ou as ordenações aqui, são as missões espíritas, né? As missões espirituais, desculpa. Essas ordenações que nos ajoujam aqui no plano da Terra, por mais ásperas ou desagradáveis, representam a vontade suprema. Então, esse ajoujam significa o quê? Que nos unem, que nos mantém aqui presos. Né? Então, essas ordenações que nos mantêm aqui presos a essas questões, como, por exemplo, por que eu estou encarnada no período da Covid? Né? Por quê? Aí ali, ele termina falando que é a vontade suprema. Então, eu pedi o meu reajuste, eu pedi para reencarnar neste período de transformações, de mudanças, né? Então, eu não estou passando por nenhum castigo. Eu estou vivendo coisas que estão de acordo com a minha solicitação reencarnatória. E depois tem uma outra palavra. Ele fala assim, tangidos pela necessidade, na sede de ciência, ou na angústia do amor que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolha. Antolha, ai meu Deus, que palavras diferentes, né? Mas vamos entender essa frase aqui do Eusébio, tangidos pela necessidade, quer dizer, movidos pelas nossas necessidades de reajuste, pelos erros que nós cometemos anteriormente aqui no planeta Terra, neste planeta, não foi em outros mundos, porque nós só viemos para este planeta quando nós chegamos no limite de evolução em outro planeta. Então, nós viemos para cá. Então, foram os erros que nós cometemos aqui, nesses 6.000 anos de reencarnação, né? Então, tangidos pela necessidade, movidos pela necessidade de nos reajustarmos perante as leis divinas, face aos erros que nós cometemos no passado, né? Tanto na sede de conhecimentos, quanto na necessidade angustiosa de amar, de aprender pelo amor, o que a gente faz? A gente transpõe abismo e vencemos pesadas fronteiras vibratórias. De que forma? Eu transponho abismos quando eu reencarno. Eu, um ser cósmico universal, um espírito eterno, eu tenho que me submeter ao jugo da carne. E o maior desses abismos é o quê? O esquecimento da minha essência, de quem eu sou, desse ser divino que eu sou, de
todo o conhecimento que eu já tenho. Eu me submeto, né, a transpor esse abismo pela carne, né? E aí eu venço essas pesadas fronteiras vibratórias, né? Me encontrando de quê? De que forma? Na estaca zero, de um caminho diferente do anterior, né? Então esse antolha, ele é o mesmo que antojar, significa nos coloca de frente dos olhos, né? Um novo caminho que se nos apresenta diante do olhar, que é uma nova oportunidade de aprendizado com a bênção do esquecimento, com o fardo pesado de 15 mil quilos de atmosfera sobre os nossos ombros, nos prendendo aqui na atmosfera terrestre, né? Então, tudo isso é que nos faz manter atentos a essa necessidade de aprendizado, né? Para abrir o estudo propriamente dito, e hoje não vai dar, porque são 9h10, a não ser que a gente ficasse aí mais uma meia hora para adiantar um pouquinho, né? Eu trouxe essa frase: não basta crer na imortalidade da alma, inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Olha que linda essa frase, né? Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Então, aqui a gente cai novamente, né, nessa lâmina que eu falei para vocês, da nossa criança interior. Essa criança precisa mudar a configuração dessa nuvem escura que está sobre ela, né? Ela precisa trazer luz para si, trazer luz para o seu coração, dissolver, né, os medos que ela traz da infância, dissolver aquelas fobias que foram geradas nela, né, em razão de todo sofrimento, de toda privação, de toda dor que ela traz da infância, né? São 9h10 aqui para mim. Nós teríamos mais 5 minutos. Se vocês permitirem, concordarem, eu faço por mais uns 15 minutos um adiantado do capítulo. Mas, caso contrário, nós podemos deixar para a próxima quinta-feira. Então, assim, tem aí uma reação na tela de vocês que se chama reação. Se vocês quiserem, por mais 15 minutos, se não tiverem compromisso, vocês podem clicar aí nesse positivo, ou fazer positivo aí que a gente entende. Caso contrário, a gente deixa para quinta-feira. Então, aí eu estou com o seu Ribamar, a Eloá no positivo, a Glauciene, a Lindalva, a Leimar, a Flávia, né? Eles estão nos dando positivo, a Elisandra. Bom, então, seu Olímpio, o senhor tem disponibilidade, o senhor tem compromisso, se o senhor quiser, pode continuar? Então, eu vou dar continuidade aqui para dar uma adiantadinha, tá? Por favor, não me chame de indisciplinada, não, porque eu já levo muitos pitacos. Então, nós paramos aqui. Não basta crer na imortalidade. Inadiável a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Gente, isso aqui é uma coisa que Jesus nos ensinou. Cada um dá o que tem. Não adianta eu querer ficar falando palavras bonitas, como Jesus diz o seguinte: só sai da boca o que está cheio o coração. Eu ficar falando palavra bonita e não vivenciar o que eu falo. Vai chegar um momento em que minha boca vai me trair, vai me entregar. Por quê? Porque eu não estou vivendo aquilo que eu estou pregando, que eu estou falando, né? Então, a gente precisa promover a autoiluminação. A gente precisa ser luz, né? Porque tem um ditado de André Luiz, eu não sei em que livro que está. Eu memorizo os ensinamentos,
Mas só quando o Olímpio fala comigo alguma frase é que eu falo, é mesmo, é desse livro. Mas tem uma frase do André Luiz que fala assim, a luz que te dou, ilumina-me também. Eu não sei em que livro que está isso. Mas veja, a vela, né? Ao mesmo tempo em que ela ilumina, que ela promove a sua própria luz, ela está iluminando o ambiente, né? Então, a gente precisa ser claridade sublime. Resumo do capítulo 2. Então, nesse capítulo, André Luiz ele vai reproduzir a palestra do Eusébio para aqueles 1.200 encarnados. O Eusébio vai fazer uma palestra maravilhosa, uma palestra que é o que nós vamos estudar, frase por frase, né? E a essência dessa palestra do Eusébio é uma reflexão que eu adoro esse tema, adoro, que é quanto ao dualismo que existe aqui na vida material, na vida dos encarnados, né? Esse dualismo entre bom e mal, entre luz e treva, entre perto e longe, entre escuro e claro, entre ruim e não sei. Gente, prestem atenção. A dualidade, ela, toda vez que você se depara muito com questões de dualidade, é porque você está muito necessitado ainda de se reconectar com a sua essência. Quanto mais você se reconecta com a essência, mais você se afasta da dualidade. Veja bem, eu vou dar um exemplo. A energia, a eletricidade, eu já dei esse exemplo aqui, mas eu vou dar novamente. A eletricidade é uma forma, um dos tipos de energia. Ela é boa ou ela é ruim? Ela é neutra. Ela vai ser boa se você der uma utilidade boa para ela. Por exemplo, eu estou usando a eletricidade agora para poder iluminar artificialmente meu ambiente. E eu estou usando a eletricidade agora para manter o meu computador ligado com a bateria dele funcionando. Então, eu estou utilizando ela de uma forma bacana. A eletricidade utilizada na UTI de um hospital, mantendo os equipamentos dos enfermos, a vida dos enfermos, né? Principalmente dos que estão comáticos, entubados, é uma boa utilização. Mas e se eu usar a eletricidade numa cadeira elétrica no corredor da morte? E se eu conscientemente descascar um fio e ligar esse fio numa poça d'água, sabendo que alguém vai entrar ali naquele ambiente num determinado momento? O que aconteceu? A eletricidade é boa ou ruim? Ela continua sendo neutra. Foi a utilidade que eu dei a ela que fez com que ela, num determinado momento, se comportasse de uma forma ou de outra. Aliás, ela se comportou da maneira como ela tem que se comportar. O fim a que eu utilizei ela é que não foi bom. Então, o problema não está com a eletricidade, está com quem usou mal a eletricidade. O dinheiro é bom ou é ruim? O dinheiro ele pode ser bom e o dinheiro pode ser ruim. Depende do quê? Do fim que eu dou para o dinheiro. A bebida alcoólica é boa ou é ruim? Ela é ótima. E se não fosse boa, Jesus não tomava vinho, né? Agora, o que é ruim? É a forma, a utilidade, a finalidade que eu dou para a bebida alcoólica, ao ponto de falar assim, ó, espírita não deve ter contato zero com bebida alcoólica. Por quê? Porque os homens ainda não têm controle sobre os seus recursos, no caso a bebida e o vinho seriam um recurso, não tem controle, então você está proibido de chegar perto. Mas você vai ter que reencarnar uma determinada vez para aprender a controlar seus impulsos, conviver com a bebida alcoólica, tomar ela
de uma forma cerimoniosa, em que ela não te cause alteração da consciência, né? Da mesma forma como Jesus tomava, né? Outra coisa, a energia. A gente fala tanto em energia. A minha energia hoje está ruim. A sua energia não está ruim. Você está com pouca energia boa, né? Hoje eu estou com a minha energia ruim. Ai, meu Deus, eu fui conversar com a vizinha. Depois que eu conversei com ela, ela baixou a minha energia. Eu estou com muita energia. Não, você não está com energia ruim. A energia é a mesma. Você precisa elevar o seu campo vibracional. Então, essa questão aí do dualismo, eu gosto muito. A gente vai trabalhar isso aí mais para frente. Outra coisa, o André Luiz nos alerta para que antes de procurar a luz no outro, que a gente procure a nossa própria luz. Nós já falamos. E por último, eu fiz um resumo aqui, mas sem dar spoiler, né? Só mostrando os pontos principais que nós vamos estudar. Ele nos chama a atenção para que no plano regenerador da carne, né, existem milhões que ainda choram amargamente, milhões de homens e mulheres. E por que ainda choram? Porque foram pessoas que abusaram do concurso dos bons, se esquivando da oportunidade de acender a sua própria chama, né, para atender aos seus próprios caprichos. Então, é aquela velha história. Você foi um escravocrata, você não respeitou. Você viveu num tempo em que a escravidão era o hábito. Você tinha escravos. Você tinha a opção de ser um bom senhor de escravos e de ser um cruel senhor de escravos. Tá certo? Vivei como os homens do vosso tempo. É o advento do Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Cada época que nós vivemos, nesses 6.000 anos de reencarnação aqui na Terra, nós tínhamos que viver de acordo com as exigências do nosso tempo. Se nós vivemos num tempo em que nós tínhamos escravos, se nós vivemos num tempo em que éramos templários, se nós vivemos num tempo em que éramos membros da igreja, ainda assim nós tínhamos o livre-arbítrio de termos dentro de nós a nossa própria lâmpada acesa e de sermos bons servidores. Hoje nós estamos vivendo nessa era do dualismo absurdo, né? Em que você o tempo todo é colocado entre dois parâmetros, este ou aquele. Até tem uma poesia da Cecília Meirelles, né? É da Cecília Meirelles, isto ou aquilo, né? Então, o tempo todo nós somos colocados, né? Numa situação de encruzilhada, tendo que escolher entre dois caminhos, este ou aquele, isto ou aquilo. É isso ou aquilo outro, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso, né? E muito mais nessa iluminação interior, né? Nós temos sido muito chamados a atenção para o nosso chakra cardíaco, né? E aqui eu trouxe essa ilustração da luz que sai do chakra cardíaco, essa luz que nos ilumina absurdamente, né? E que em nos iluminando, ilumina o próximo, né? Entendam o seguinte, o André Luiz, em outros livros, ele vai nos ensinar que todo amor e todo sentimento e toda emoção, a gente fala que está no nosso coração, mas na verdade está centrado no nosso timo, que está um pouquinho acima do nosso coração, um pequeno órgão, pequenininho, né? Bem pequenininho, que está acima do nosso coração. E é ali que é a sede do chakra cardíaco, né? Então, a gente precisa trabalhar muito essas emoções, trabalhar esse chakra cardíaco, né? Ouvindo boas músicas, né? Não perca seu tempo ouvindo música que baixa a vibração da sua casa, não, né? Coloque músicas na sua casa e deixa ela tocar baixinho, só para o ambiente, porque, assim, entendam, um dia eu vou chamar o Carlos Giovanni para dar uma aula para nós de frequências musicais, né? Existem frequências hertz, né? A quantidade de hertz
de determinadas frequências musicais que harmonizam o nosso campo energético, a nossa aura e a energia da nossa casa, nosso campo áurico como um todo, né? Então, coloque uma boa música. Se você tem preguiça de ler livro, leia pelo menos um parágrafo, um minuto de sabedoria, ou um parágrafo do Evangelho, qualquer coisa assim, mas mantenha esse campo vibracional elevado, né? Então, aqui, um ser de pura luz. Aqui começa a preleção de Eusébio, né? Então, existe uma projeção do espírito de Eusébio. Ele se manifesta acompanhado de 2 outros espíritos de pura luz. Olha como que André Luiz descreve a projeção dele num ambiente, né? Num tipo de tela que ainda nos é desconhecido, né? Uma tela plasmática. Ereto, quer dizer em pé, bem em pé, incendido o tórax de suave luz, né? Então, eu trouxe aqui outra ilustração que serve meramente para associação do que nós estamos lendo com... É uma forma de facilitar, né, o nosso aprendizado. Incendido o tórax de suave luz. Falou o instrutor comovedoramente. Dirigimo-nos a vós, irmãos, que tendes por enquanto ensejo de aprender na bendita escola carnal. É o que eu falei anteriormente. Se isso aqui fosse uma prisão, se isso aqui fosse um lugar para a gente só levar chibatada, só sofrer, só chorar, como muita gente quer nos fazer acreditar, a gente não ouviria uma coisa tão bonita como essa. Olha, o bendito ensejo de aprender na bendita escola carnal, nessa escola maravilhosa que é a Terra, né? Vamos honrar a nossa reencarnação atual. Você está sofrendo muito? Você está passando por uma grande dificuldade, por um grande sofrimento? Pensa comigo o seguinte, pensa que essa ilustração que eu trouxe aqui fosse um gigantesco puzzle, aquele quebra-cabeça de pedacinhos de 1 milhão de peças. E que, para você reencarnar, estar reencarnado aqui, a espiritualidade teve que montar esse puzzle aqui, ó. Colocar o seu emprego numa determinada parte dessa peça, colocar a sua mãe em outra peça, o seu pai encontrando com a sua mãe em outra peça, a sua mãe e o seu pai se apaixonando, aceitando engravidar de você, os seus avós, os seus ancestrais, os seus colaboradores, os espíritos subsidiários que vão dar suporte à sua reencarnação. Vocês estão entendendo que para você estar aqui agora, nesse momento, você está entendendo o trabalho que deu para a espiritualidade, que reencarnar não é fácil? Por isso que a gente entra naquilo que eles chamam de fila para reencarnar. Não é fácil. Primeiro, você pedir uma oportunidade. Quando você pede uma oportunidade, eles têm que te encaixar num projeto reencarnatório, que é isso aqui, esse puzzle. Aí você vem para cá e fala assim, quero suicidar. Cansei, enchi o saco dessa história, vou suicidar. E você anula tudo isso aqui. Você joga tudo isso aqui por terra. Você está entendendo o que é o suicídio? Sabe? Você não está mexendo só com a sua história. Você não está mexendo só com a sua história. Você está mexendo com a história de 1 milhão de espíritos, porque é efeito dominó. Você vai criar um efeito dominó em todos esses espíritos que fazem parte do seu projeto reencarnatório. E é por isso que é tão grave. E é por isso que é o pior crime, né, contra as leis divinas. É o pior dos agravos à lei divina, né?
Então, ele faz essa assertiva maravilhosa, né, de que ele se dirige a nós que estamos tendo essa oportunidade de aprender na bendita escola carnal. E aqui eu trouxe mais uma ilustração, que é essa luz saindo do peito de Eusébio, né? E iluminando aqueles 1.200 assistentes, quiçá não estávamos lá nos preparando para essa vida agora, né? Eu sou de 62. Talvez eu estivesse lá nessa assembleia como desencarnada, fazendo parte dos 20%, porque 80% eram reencarnados e 20% eram espíritos que estavam preparando para nascer e tudo mais. Quem sabe todos nós aqui não fazíamos parte dessa assembleia, e como não existe acaso, por isso que hoje nós estamos aqui recordando essa preleção do Eusébio, né? É um caso para a gente pensar, né? E mais uma última ilustração. Entendam que esses pontos de luz são os nossos principais chakras, né? E são eles que vão trazer a luz bendita aí para a gente entender. Quando ele fala que nós somos luz, e quando ele fala que incendido o seu peito de luz, eu vou até perguntar para o João Pedro, né? Do que é feita a luz, né? Porque Newton acreditava que a luz eram corpúsculos. Depois vieram outro grupo de cientistas e disseram que a luz era partícula. Depois vieram outros grupos e disseram que a luz não era partícula, mas ondas, né? Einstein, que acreditava que Deus não joga dados, né? Não joga por acaso, né? Ele jamais aceitou a tese de que a luz é uma partícula ou uma onda, né? E em 1954 ele descreveu a sua frustração, né, em relação a isso numa carta em que ele dizia o seguinte, que todos esses 50 anos de reflexão consciente, né, conscienciosa, não me deixaram mais perto da resposta à pergunta: o que são os quanta de luz? Né? Então, nem o próprio Einstein conseguiu responder de forma satisfatória a ele mesmo. Ele pode ter respondido satisfatoriamente para a nossa ignorância, mas a si próprio, nem ele conseguiu responder com satisfação o que são os quantas de luz. Né? Então, hoje, parte dos físicos acreditam que o mundo dessas partículas é probabilístico, né? Ou seja, ela vai se manifestar de diferentes formas. E outra parte desses cientistas, como o vencedor do Nobel de Física de 99, o Gerardus Hooft, eles imaginam que tem uma verdade que vai além do mundo quântico. Eles acreditam, esse Nobel acredita que as leis da natureza não sejam mecânico-quânticas, mas muito mais determinísticas e explicáveis pela matemática. É a mesma suspeita que Einstein teve e para a qual até agora ninguém chegou a uma resposta satisfatória. Eu só trouxe esse adendo para a gente tentar entender que quando a gente fala em seres de luz e que a luz saía do peito de uma entidade como este Eusébio, que a humanidade ainda não encontrou, né, uma resposta para isso, que a gente usa e abusa aqui na Terra, né? Que a minha filha mora lá em Penha, a Bárbara, hoje ela nem está participando aqui conosco, e Penha foi uma das cidades mais castigadas pelo ciclone bomba, né? E eles ficaram mais de 24 horas sem luz, e ela disse que teve 6 óbitos lá. E aí, na casa dela teve menos de 24 horas de luz, e existem lugares lá, eu falei com ela pouco antes do nosso estudo, ainda está sem luz. Aí, assim, a nossa preocupação é assim, nossa, perdeu toda a carne que está no congelador, perdeu todo o medicamento que tem que se manter refrigerado, as pessoas que estão nos hospitais, a bateria dos hospitais já chegou ao final e não tem como reabastecer essas baterias.
Então, todo problema que tem, a gente utiliza a luz e a gente só presta atenção quando ela falta, né? Quando ela não está presente, né? E a luz interior, que a gente não consegue ver, né? Essa luz interior, a gente também precisa tornar ela visível, né? Porque a gente está num mundo de tanta escuridão, de tanta nuvem escura, de tanto caos, né? Então, a gente precisa deixar essa luz agora brilhar um pouco, né? E iluminar não só a nós próprios, mas aos outros que estão conosco, né? Então, era isso que eu tinha para hoje, porque esse capítulo é maravilhoso. Eu acredito todos os capítulos desse livro de André Luiz, de todos os livros são ótimos, né? Mas sem pressa, a gente vai devagarinho, explorando cada frase, explorando cada pedacinho, né? O João Pedro está aqui. João Pedro, você tem alguma coisa para falar sobre a luz? De maneira que a gente entenda, hein? Porque você é físico. Nath, Hoje a gente sabe que a luz ela é uma manifestação eletromagnética, que a gente tanto fala isso de magnetismo, de eletricidade. Ela é meio que a combinação dos dois. E esse quanta de luz, a gente chama ele de fóton. E esse fóton realmente tem essa natureza dual. Que a gente também estava conversando hoje, de se comportar tanto como matéria quanto onda. E vai depender de como que a gente está encarando ele para ele se comportar de cada uma dessas formas. Se a gente fizer um experimento para determinar a característica material dele, ele vai se comportar como matéria. Se a gente fizer um experimento para determinar ele como onda, ele vai se comportar como onda. Eu também poderia falar um monte de outras coisas de como é que ele funciona, mas ia ficar inteligível para todo mundo. Mas eu acho que é isso. Realmente a luz tem essa característica dual que nem o Einstein apontou, e é realmente muito difícil de entender ela. Até hoje a gente tem dificuldade, e faz 100 anos que a gente descobriu essa dualidade dela. Pois é, mas a única coisa que a gente pode entender e que resume isso tudo é que a luz é uma só, não é, João Pedro? Não existe duas luzes, é a luz, né? A luz é uma. Então, eu posso entender que quando eu estou falando em luz, a luz que eu falo aqui no plano da matéria é a luz que eu falo no plano do espírito. É isso? É complicado isso. Eu não saberia. Não, é complicado porque a luz é uma parte de um espectro eletromagnético. Ou seja, a luz que a gente enxerga é um pedaço pequenininho de um todo. Mas sim, seria a mesma luz. É complicado porque em termos científicos e termos espirituais é difícil fazer essa relação, porque a gente não sabe. Entendeu? Essa a minha briga com a espiritualidade, porque eu tento entender, mas é muito complicado. Não dá para afirmar direitinho. Isso é contracientífico e não tem como afirmar. É porque a gente não conhece a essência atômica do mundo espiritual, né? Exatamente. Mas o que o Exatamente. Ascan fala é o seguinte, que é tudo muito simples e que a gente vai entender que esses mesmos átomos que existem aqui e que fazem essa combinação para o humano ter essa forma, a árvore ter aquela forma, etc. e tal, que eles se movimentam e se rearranjam de infinitas formas, mas os átomos são o mesmo. Então, assim, se para nós a luz é a decomposição do Sol, né? Vamos dizer assim, né? De uma fonte maior. No plano espiritual, a luz que os espíritos apresentam, que faz gerar o chakra deles, o chakra nada mais é do que um disco de energético que gira muito rápido e, portanto, ele gera luz.
E ele é alimentado de quê? De pensamentos positivos, de boas ações, ou seja, de um determinado padrão vibracional que faz com que ele se movimente. E ele se movimentando, ele vai gerar eletricidade, um campo energético que vai dar iluminação, auto-iluminar aquele corpo. Então, eu estou explicando assim, bem superficialmente, né? Mas então, é uma questão só que a gente não conhece, não é, João? Esse rearranjo atômico do plano espiritual. Mas eles prometeram para você, João, que à medida que você fosse amadurecendo, assim, não só na física quântica e tudo mais, eles iam te trazendo esses esclarecimentos, que muito esclarecimento de uma só vez poderia trazer assim, confusão e perturbação. Né? Então, a gente vai devagar. E o Geneilson, que mexe com a eletricidade, né, Geneilson? O Geneilson conhece a eletricidade de outro ponto de vista, né? De outro aspecto, né? Já tomou muito choque, já foi jogado para muito longe, e sabe a força que a eletricidade tem, porque também ela tem esse campo de atração e de repulsão, né? A luz atrai e ela também repele, né? Então, é muita coisa para a gente estudar, para a gente entender. Mas é isso, gente. Por hoje tá bom. Algum comentário a respeito do estudo de hoje? Perguntas? Por favor, façam para a gente ver o nível que a gente está indo, se a gente pode continuar nesse nível, se a gente vai mais devagar, se a gente... Não sei. Eu preciso ter feedback de vocês para saber como que a gente continua. Né? Porque, assim, no culto a gente vai com uma linguagem bem mais tranquila, porque tem muita gente que está começando na doutrina e tudo mais, e que tem muita dificuldade de entendimento, né? Mas aqui a gente está num estudo. E aí, como é que está para vocês isso aí? Pode comentar, gente. Para mim está tranquilo. Eu gosto muito, né? Senti muito semana passada que eu não pude estar presente. Eu li o capítulo e também gostei demais. Realmente é um capítulo muito bonito, traz muitas informações, né? E eu me senti assim muito como que eu vou dizer? Com vontade, com desejo mesmo de continuar lendo, né? De ler os outros capítulos e de passar por essa conversa, né? Que a gente tem em relação a cada capítulo, porque sempre ficam coisas nas entrelinhas que a gente não consegue captar numa primeira leitura. E quando você coloca, a gente acaba percebendo questões que passaram batidas. Então, para mim, tem sido muito bom. Por isso que é interessante, assim, a gente ir acompanhando no livro, né? Eu não sei vocês, mas o livro de estudo eu não empresto, eu dou os outros livros, romance a gente passa para frente, mas esses livros de estudo, tanto é que os meus são bem velhinhos. É interessante, eu mando fazer isso aqui, ó, porque ele vai desfolhando, aí eu gosto de mandar colocar a espiral e a gente ir grifando e marcando, né? Para entender, porque o objetivo não é conhecer a obra de André Luiz, o objetivo é obter esclarecimento pela obra de André Luiz, né? Então, esse é o objetivo. E tem muita coisa para a gente aprender ainda. Nossa, tem muita coisa. E aí, mais alguém para falar? Natália, você que é tão caladinha, Natália, você que é uma florzinha tão linda, você está entendendo o que eu estou passando para você com essa obra, Natália? A Natália está sem microfone. Conseguiu não, Natália? Ah, ela não está conseguindo. Ela respondeu aí no chat.
Ela escreveu, estou sim, foi bem claro. Tá. Então tá, eu não vi aqui, desculpa. Alguém mais para falar, gente? Elissandra? Fala aí, Elissandra. É um desafio, né? Da luz interior aí, de compreender a luz, igual o João está dizendo, mas a gente tem que permanecer persistente nos estudos, né? E essa obra é uma obra muito bonita, né? Acho que eu vou conseguir acompanhar com uma nova organização aqui, acho que eu vou conseguir organizar, participar toda semana. Gente, olha, o Euler já me deu bronca aqui com o horário. Ai, me perdoa, gente, eu me distraio. Se fosse no centro, eles já tinham me feito calar a boca e me expulsado do centro, né? Me perdoa mesmo, viu, gente? Então, vamos nós fazer a nossa oração aí e depois a gente pode fazer algum outro comentário. Camila, você faz a oração para nós, por favor? Oi, tá todo mundo me ouvindo? Estou te ouvindo. Então tá. Então vamos, depois de um estudo tão gostoso, tão enriquecedor, com tantas bênçãos, com tanta calmaria nos nossos lares, pedir que Deus continue nos abençoando, que abençoe nosso restinho de noite, que Ele permita que todos esses estudos, que todo esse conhecimento possa ficar retido no nosso coração, que aquilo que não for compatível com a sua essência, que a gente possa eliminá-los, que dentro do nosso chakra, do nosso coração, da nossa mente, só fiquem coisas positivas, momentos de paz, de amor, muito carinho, que Deus possa abençoar imensamente os nossos lares, limpando toda energia negativa, realinhando os nossos chakras e permitindo que a palavra dele permaneça como uma liga para cada um no grupo. Aproveitando a oportunidade que me foi dada de fazer essa oração, eu quero dizer que o meu coração, ele é de cada um de vocês. E que, apesar de ser nova, eu estou sempre aberta para o que cada um precisar. Qualquer palavra, qualquer conversa, a sua dor é a minha e o meu amor é todo de vocês. Pode parecer televiano falar isso, talvez para pessoas que eu não conheço, mas eu acredito de verdade que é compartilhando amor que a gente consegue viver na essência de Cristo. E eu quero viver na essência de Cristo, assim como todo mundo que está aqui hoje. Então, que o amor que nos uniu, que nos trouxe até aqui hoje, ele possa permanecer e ele possa nos manter unidos por muito tempo. Acho que, não obstante, cada um aqui está no lugar, porque cada um aqui precisa iluminar o seu local, precisa iluminar as pessoas que estão próximas a vocês. Então, que a gente possa levar as palavras e os ensinamentos de Jesus Cristo adiante, porque é para isso que a gente veio. A felicidade, ela é dessa vida, a felicidade, ela está em cada um de nós, então, todo mundo aqui merece ser feliz, e eu tenho certeza que Deus, Ele quer muito que todo mundo aqui seja feliz. Então, coração que Ele nos deixou, a gente vai encerrar este momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, já que a ti me confiou a providência divina, me guarda, me ampara, me protege e me ilumina. Que assim seja. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. As forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores de meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão, de paz e amor sem fim, guarda-nos em teu coração. E assim, Senhor, encerramos de nossa parte mais esse estudo maravilhoso. E eu peço que o Senhor fluidifique a água de cada um aqui do grupo, que ela possa conter o remédio salutar que cada um precise, que cada um se reabasteça de amor, de paz, de tranquilidade, de muita serenidade, e que a gente permaneça unidos na fé, na compreensão e na certeza de que a gente vai ser feliz, muito feliz, muito feliz. Que assim seja. Amém. Ai, obrigado, Camila. Sua oração me fez tão bem. Senti todo o seu amor aqui, ó. Eu tenho assim meu Eu coração. não podia chorar, aí eu chorei. Você forçou meus olhos. Ah, mas são lágrimas de amor. Tá tudo Eu bem. sei. Ai, gente, obrigada mais uma vez. Quem puder estar conosco no domingo. Obrigada, Geneilson. Espero que você esteja gostando. Viu? Léo, Olímpio, família do Olímpio, Letícia, a todos vocês aí, Natália. Muito obrigado. Alessandra, Kate. Kate, você está entendendo? Você está conseguindo acompanhar? Tá, né? Ai, que ótimo. Qualquer dúvida, você pode perguntar, viu? Obrigada, Eloá, a Eliane, a João Pedro, Ribamar, a todos vocês, a Átila, a Eleusa, muito obrigada, gente. E até domingo, se Deus quiser. Um beijo.